Fala rapaziada, começando mais uma aula, continuação da aula de ontem, funções. Vimos algumas coisas, disse que ia ficar uma coisinha pro final, depois só exercício, então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, exercícios e exercícios, certo? Como sempre, qualquer coisa, principalmente nos exercícios, pausa, tenta fazer, depois vê como eu faço. Não entendeu? Volta o vídeo. A mesma coisa para as explicações. Espero que vocês estejam fazendo isso nas explicações, né? Espero. Acredito que sim. E é isso aí, então. E qualquer dúvida que ficar ainda, pode chamar. Chama no Zap que a gente responde. Beleza? Ou no Instagram, ou no Facebook. Vai aí de vocês. Beleza? Qualquer coisa, chama lá e a gente resolve o que tiver pendente. Beleza, rapaziada? Então vamos começar aí, terminar um pouquinho de funções, essa parte só, que funções ainda tem bastante coisa. Vamos lá. Função composta, né? O que é função composta? De novo, primeiro, como que a gente está fazendo até agora? O que é função? Função, deixa eu colocar minha setinha aqui. O que é função? Função, a gente tem dois conjuntos, uma função normal que a gente está vendo até agora. E aí os elementos do A, os elementos daqui, se relacionam com os elementos daqui. Tranquilo. Agora a função composta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o elemento que estava aqui, chegou aqui e virou outra coisa. E aí agora a gente vai pegar esse elemento aqui do B, vai relacionar com um C e fazer outra função. A gente chama a função F, e aí agora a função G. Então, o elemento saiu daqui, virou alguma coisa aqui, e depois fez outra transformação e virou outra coisa aqui, certo? Então, ele era um negócio, era um número, passou pela transformação do F, virou outro número, e vai passar pela transformação da G e vai virar outro número. Seria basicamente isso, né? A gente vai fazer F, depois G, ou a gente escreve desse jeito. Essas duas nomenclaturas aqui são válidas. Ó, como vocês podem ver, ó, G de F, ou G de F de X, certo? A gente lê dessa forma, é a mesma coisa. Então, ó, vamos traduzir isso daqui, né? É basicamente o que está na imagem. Então, ó, olha o que a gente fez. Primeiro, a gente operou o F. A gente fez essa operação aqui, a operação amarela. Certo? Primeira coisa, a gente faz isso. E é o que está acontecendo aqui, ó. Dentro do parênteses, primeiro a gente fez isso aqui. Certo? Vai operar aqui, o X é o número daqui, joga um X, vai virar um número. Este número, a gente vai passar pela G. E aí, vai ser tudo isso daqui. Basicamente é isso, certo? Aqui seria amarelinho, né? Vamos seguir as cores que eu coloquei ali certinho. Essa setinha aqui é a operação F. Rola a F, depois rola a G, ok? Exemplo. A gente tem esse exemplo aqui, ó. Se a F de X é igual a 2x e a G de X é igual a x menos 1 sobre 2, calcule então a F de G de 2. Tá? Então, ó, de um jeito que eu acho que é melhor de enxergar, seria isso aqui, tá? Então, o que você acha que a gente tem que fazer aqui? Tá? Primeiro, você calcula G de 2, o resultado que der, você joga na F. Como assim? Ó, G de 2, você vai colocar um 2 aqui, ó. 2 aqui. Vai fazer o cálculo, deu alguma coisa? Não, vai dar alguma coisa. Essa coisa você joga na F. O que der de resultado aqui, você joga no X da F. Desse jeito. G de 2 é jogar um 2 lá no X da G. Então, o que era X aqui é esse 2 aqui. E aí, você faz a continha. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Sobre 2 vai ficar 1 sobre 2. Então, a gente tem que a G de 2 é isso. Então, isso é a G de 2. Agora, olha bem o que está acontecendo, ó. G de 2, G de 2, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Certo? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a F de G de 2.
Então, se g de 2 é igual a meio, eu simplesmente vou, no lugar de g de 2 aqui, eu vou escrever meio. Então, isso aqui vai acabar ficando uma f de meio, ok? F de meio, você vai lá e calcula. Coloca o meio no lugar do x. Colocou o meio no lugar do x, você vai ver que 2 vezes meio, se você tem 2 meios, você tem 1 inteiro. Então, no final, você chega em 1, ok? Simples assim. E era isso, que era a última coisa que a gente ia ver. E agora, exercícios. Então, de novo, reforçar. Olha o exercício, lê. Você tem ele também aí que eu mandei para vocês, que vocês sabem onde está, lá no Drive. Vai lá, tenta acompanhar, lá tem gabarito, alguns tem alternativa, eu não estou colocando as alternativas aqui. E aí, você vai lá, olha ele, tenta fazer, eu já vou mostrar ele aqui, os exercícios, para o vídeo, tenta fazer, tá? Tente fazer, que você vai a matemática só vai dar certo com o exercício, beleza? Você vai saber o que você vai ter que fazer, quais os caminhos que você tem que tomar, você vai aprender o raciocínio e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Ó, o exercício 2 aí, ó, o roxinho, vocês encontram lá, na parte de funções. Sabemos que a composição de funções não é uma operação comutativa. O que é uma operação comutativa? Significa que f de g, assim como está aqui, ó, peraí, vou voltar aqui. Ó, f de g, o que é comutativa? Comutativa é quando você pode trocar, por exemplo, ó, vou ficar indo e voltando, né? Composição, blá, 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 aqui não é comutativa. O que é isso? Comutativa é quando, por exemplo, você tem 2 mais 3 é igual a 5, né? Que é a mesma coisa que 3 mais 2. Então, comutativa é quando você pode trocar de lugar na operação e fica a mesma coisa. Tudo isso aqui é igual, tudo isso aqui é 5. Nossa, escrever no mouse é horrível mesmo. Tudo isso é 5. Okay? Isso é ser comutativo. Então ele está falando assim que a composição de funções não é comutativa. Como assim não é comutativa? Assim, ó. Se você transformar primeiro em f e depois transformar para g, é diferente de transformar para g e transformar para f. Ok? Então a g de f ela é diferente da f de g. Tá? Nesse caso aqui, não sei se dá certo, na verdade, nesse caso aqui. Se você tenta fazer aí a g de f, ao invés da f de g, que está escrito aqui, e você vai ver que não vai dar resultados diferentes. Se dá iguais, é porque é uma exceção, tá? Não necessariamente dá igual. Deixa eu ver se dá igual aqui. Eu coloco, por exemplo, se eu colocar 2 aqui vai ser 4. Aí que vai ser, ó, por exemplo, ó, a f de g de 2 dá 1, que a gente viu, certo? Agora, se você fizer a g de f de 2, o que acontece? Ó, a g, nossa, eu vou escrever mais ainda. A g de f de 2. O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, você vai calcular a f de 2. Então vai ser 4. Certo? Ó, você vai colocar 2 aqui e aí vai ser 4. E aí o 4 você vai jogar aqui. Então vai ficar 4 menos 1 sobre 2. E aí isso aqui dá 3 sobre 2. Tá vendo como é diferente do resultado final que a gente teve aqui? Por quê? Porque a f de g de 2 é diferente da g de f de 2. Porque sabemos que a composição não é comutativa. Se você troca, você não vai obter o mesmo resultado. Certo? Basicamente isso aí. Tá bom. Sabendo disso, dadas as funções f, r em r, o que significa isso aqui de novo? Esse aqui é o meu conjunto A, esse aqui é o meu conjunto B. Então os números são todos reais e os meus resultados são todos reais. E aí ele deu a função f é essa aqui. E a g, r em r também. Então o meu conjunto A, meu conjunto de entrada são os reais, meu conjunto de saída são os reais. E ele deu como uma função genérica, tá? É uma função, ela é assim. Esse A e B são números e o A é diferente de zero. Olha lá, o que é isso aqui, hein? Isso aqui é uma função afim. Certo? A gente tem a função como formato ax mais b, sendo que o a é diferente de zero. Tá? Essa aqui também é uma função afim. Ó. Aqui a gente tem 2x mais 1. Esse aqui seria o meu a, esse aqui seria o meu b. Certo? Ele fala, determine a relação entre a e b tal que f de g é igual a g de f.
e dê um exemplo numérico. Vamos traduzir tudo isso daqui, tá? Determine a relação entre A e B. Por que ele fala determine a relação entre A e B? Porque no final lá do nosso exercício, a gente vai achar um resultado que não é numérico. A gente não vai achar um número. A gente vai achar uma relação, por exemplo, A igual a 2x. A igual a 2b. Ou A igual a b mais 1. Ou A igual a b mais 2. Entende? Então a gente não vai achar um número. A gente vai achar como que o A se relaciona com o B. Ok? Por exemplo, se estiver escrito A é igual a 2b, significa que o A é o dobro do B, certo? Se eu tiver 1 para o B, vai ficar... Deixa eu escrever aqui para visualizar melhor. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Se eu escrevo, por exemplo, A igual a 2b, o que isso significa? Exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Caneta. Se no final, por exemplo, eu vou achar um A igual a 2b. Tá? Imagine então que eu encontre isso. Se eu encontrar isso aqui no final, que é o que ele está falando, se você vai encontrar uma relação, é porque você vai encontrar isso. Não é número, isso aqui não é número, é só uma relação. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que o A é o dobro de B. Se eu colocar 1 aqui para o B, meu A vai ser 2. Então A é o dobro de B, certo? Então a gente vai achar uma relação dessa. Pode ser A igual a B menos 1, A igual a B mais 2, B menos 3, tanto faz. Tá? Uma relação. Tal que F de G é igual a G de F. Ou seja, a gente vai ter que forçar um jeito de ser comutativa, tá? A relação, ela não é comutativa, mas lembra que eu disse que no exemplo anterior pode acontecer de dar certo as duas, mas é uma exceção. Aqui no caso a gente vai ter que buscar essa exceção, a gente vai ter que forçar essa exceção, tá? E aí depois dá um exemplo numérico, como assim? Atribuir valores para o A e para o B. Ok? Basicamente isso. A gente vai achar uma relação, que não é número, e depois a gente vai ter que atribuir valores. Ok? Então vamos lá. De cara, o que é isso? O que aconteceu aqui? Vamos lá. F de G de X é igual a... O que eu aprontei aqui? Tá? O que eu fiz aqui? Ó, F de G de X. Acompanha bem essa parte aqui, que essa parte é importante. Essa parte aqui resolve muitos exercícios. Ó, F de G de X. O que a gente normalmente tem aqui? Deixa eu apagar. O que a gente normalmente tem aqui? Ó? Normalmente a gente não está escrito aqui F de X. Normalmente é isso, né? E aí a gente tem um X, ó, que nem aqui, ó. F de X é isso aqui. 2x mais 1. Beleza. Só que agora a gente não tem um X aqui dentro. Agora a gente tem F de G de X. Tá? Então o que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai pegar toda a sua função f e você vai fazer exatamente o que está escrito aqui, ó. Se aqui tivesse escrito f, ao invés de vou ter que riscar de novo. Se aqui tivesse 2, o que você faria? Você ia pegar tudo que é x aqui, ó, nisso daqui, e você ia escrever 2 onde é x, não é? Ao invés de estar x aqui, você ia colocar um 2. Não é isso que você ia fazer? Então você vai fazer isso agora. Onde está escrito x, você vai escrever g de x. Então foi isso que eu fiz. Simples assim. Eu peguei o g de x, ó. G de x significa ax mais b. Tá? Então eu peguei isso aqui, tudo isso aqui, e joguei aqui onde é o x. Tá? Então vai ficar 2 vezes isso aqui, mais 1, que é o que está escrito aqui, ó. 2 vezes. Isso aqui é a minha g de x mais 1. Tá? Então, ó, olha aí bem. Onde estava escrito x, eu coloquei a g de x. Tá? Ó, 2x mais 1. 2g mais 1. 2g mais 1. Tá? Por quê? Porque eu quero a f de g de x. Ok? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por quê? Ih, aqui eu esqueci de deixar verde. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tá? Porque eu vou encontrar como que é o formato da minha f de g de x, que é esse daqui. Depois eu vou encontrar o formato da minha g de x e eu vou forçar elas para ficarem iguais. Eu vou colocar essa é igual a essa, tá? É aí que a gente quer chegar, tá? Então,
vamos calcular g de f de x agora, é o mesmo processo. Como que é a g de x? Deixa eu apagar tudo ali em cima. Como que é a g de x? A g de x é desse formato aqui. Vou marcar texto não. A g de x tem esse formato aqui. Só que agora eu estou dizendo que a f está dentro da g. Então eu vou pegar tudo que a f significa aqui e vou jogar no lugar do x aqui da g, tá? Imagina de novo. Se aqui tivesse escrito x, você teria isso daqui, ó, essa de cima aqui. Só que não tá. Se tivesse escrito 2, você ia pegar o 2 e ia jogar no lugar do x. O que está escrito ali? Não está escrito 2, não está escrito x. Está escrito f de x. Então você vai pegar a f de x e vai jogar no lugar do x, tá? Então você vai pegar a f, tudo que é a f, isso aqui é minha f, e você vai jogar no lugar. Então era ax mais b. Agora vai ficar af mais b. O que é a f? A f é isso aqui, 2x mais 1. E você vai operar aqui, certo? Então, ó, 2ax mais b. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei todo mundo. Multipliquei 2 por ax e multipliquei b por 2 também. Eu multipliquei aqui, depois multipliquei aqui. Então, ó, 2ax, 2ax, mais por causa desse sinal, mais 2b mais 1. Tá? O 2 está fora, o 2 não, o 1 está fora, o 2 não está multiplicando 1. Então, 1 vai sozinho lá no final. E aqui, a mesma coisa. Multipliquei a por 2x, multipliquei a por 1. Então, a vezes 2x, 2ax. A vezes 1, 1a, mais b, tá? Ou seja, isso aqui, olha, repara bem no sinal ali. O que aconteceu aqui? Eu estou dizendo que f de g de x é isso daqui. Vou colocar elas da mesma cor aqui, assim, ó. Pera aí. A de cima é amarela, ó. E a de baixo é vermelha. Ok? Então eu estou dizendo que a f de g de x é isso. Estou dizendo que a g de f de x é isso. Então eu vou igualar elas. Por quê? Porque o enunciado pediu, ó, determine a relação tal que as duas vão ser iguais. Tá? Então eu vou determinar. Para as duas serem iguais, então, ama yellow, vermelho, tá? A f é igual a g. Eu quero fazer elas serem iguais, tá? Quero fazer elas serem iguais. Então eu vou igualar o que está escrito. Por quê? Porque isso aqui é a minha g de x. G de f de x. Essa aqui é minha f de g de x. Certo? Então, tenho elas. Isso é igual a isso. Eu quero que seja isso igual a isso. Então, isso vai ter que ser igual a isso. O que eu faço aqui? Tem 2ax de um lado, tem 2ax do outro. Lembra, é uma balança. Tem pesos iguais dos dois lados, eu posso tirar os dois. Eu vou ficar com 2b mais 1 igual a a mais b. Eu quero estabelecer uma relação entre eles. Tá? Então eu quero que o a seja igual a b alguma coisa, ou que o b seja igual a alguma coisa. Então eu vou isolar uma das duas. Qual que eu vou isolar aqui? Vou isolar o b. O que eu fiz aqui então? Passei esse b para cá. Tá? Então, ó, aqui eu tinha 2 b's. Aqui eu tenho 1b. É uma balança. Eu posso tirar b de um lado, desde que eu tire b do outro. Se eu tinha 2 aqui, eu vou ficar só com 1. E aqui esse some. 1 aqui, e aqui não tinha nada. Então eu posso tirar o 1 daqui, desde que eu tire o 1 daqui. Então eu passei ele para cá com o sinal oposto. Tirei daqui, eu tenho que tirar daqui também. E aí eu acho essa relação. Então parte do exercício já está certo. Tá? Que esse resultado final aqui, ó, que isso aqui significa? Tá? O que ele significa? É bom entender o que significa, que a gente, entendendo isso, a gente consegue sacar melhor os exercícios. Que isso significa? Significa que sempre que o b for a menos 1, sempre que isso acontecer, vai acontecer isso aqui de cima, ó. Tá? Basicamente, sempre que isso aqui acontecer, vai acontecer isso daqui. Ok? Sempre que o b for a menos 1, a f de g de x vai ser igual a g de f de x. Então, sempre que, por exemplo, b, se eu falar que o b é 100, eu falo que o a é quanto?
tá? Se o B é 100, o A é 101, ok? 101 menos 1 é 100. Aí vai ficar 100 de um lado e 100 do outro. Então, sempre que o B, aqui ó, nessa equaçãozinha aqui, ó, sempre que o B for 100 e o A for 101, elas vão ficar iguais às nossas compostas, ok? Ou seja, sempre que seguir essa regra, eu posso colocar qualquer valor para B e qualquer valor para A, que desde que eu siga essa conta aqui, elas vão ser compostas comutativas, tá? Então, se eu colocar aqui 1 milhão aqui no A, se eu atribuir o valor 1 milhão para o A, qual valor vai ser o valor do B? Vai ser 999.999, ok? Se eu atribuir um valor aqui para o A, 1, então o A vai ser 1 e o B vai ser quanto? 0. O B vai ser 0, ok? Se o A for 1 e o B for 0, isso funciona. Por quê? Porque segue essa lei, tá? E por que isso funciona, professor? Porque a gente saiu disso. A gente falou assim, ó, eu quero que isso aqui aconteça. Eu quero que elas sejam iguais. Eu quero que isso aconteça. E aí eu coloquei o que elas significavam, tá? Isso aqui é isso que a gente deduziu aqui. Isso é isso que a gente deduziu aqui. Fui igualando as coisas, cortando o que eu podia, e no final eu cheguei nisso aqui. Então eu cheguei nessa relação aqui baseado na minha igualdade que eu forcei aqui em cima, ok? Baseei nisso daqui, minha igualdade deu isso aqui no final. Então sempre que isso acontecer, isso aqui acontece também, ok? Então, determinamos a relação é essa. B é o A menos 1, tá? Então o B sempre é uma casa antes do A, é um antecessor do A. Se eu colocar o B igual a 2, o A é 3. Se eu colocar o A igual a 10, o meu B é 9. Ok? E aí, determinamos. Se você chutar esse exercício, se você fazer até aqui, metade do exercício está certo. Só que aí ele fala assim, dê um exemplo numérico. O que é um exemplo numérico? É dar um exemplo para A e B que funcionam. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Eu vou atribuir o valor 1 para o A e o B igual a 0, ok? Por que que o A é igual a 1? Porque eu quis, porque eu atribuí um valor mais simples possível, tá? 1 para o A vai fazer com que o B seja igual a 0. Eu não atribuí valor para os dois, eu atribuí valor para um só e, consequentemente, o B vira 0. Ó, A igual a 1, o A vem aqui, vai ficar 1 aqui, sendo 1 aqui, 1 menos 1, 0, B igual a 0. Tá? Então, um implica no outro, ok? Beleza. Acabou o exercício. Só que aí você pode conferir o seu exercício, tá? Olha bem. F de g de x, ela é isso daqui, ó. Ela é isso aqui, 2ax mais 2b mais 1. E aí eu escrevi que o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Então, eu substituí lá, ó. 2 vezes 1 é o a, isso aqui é o a. Vou fazer isso aqui, ó. Tudo que for B vai ser verde, tudo que for A vai ser vermelho. Tudo que for B vai ser verde, tudo que for A vai ser vermelho. Isso que tá certo que eu falei. Então, ó, 2ax, A aqui, verde, vermelho, 2b, o B é 0, mais 1. 1 tá lá, tá? E a G é a mesma coisa. 2ax, 1A mais B. Então, ó, o B é 0, tá? Ó, o B é 0. E o A são os vermelhinhos. Então, aqui é A e isso aqui é A também, tá? E aí, isso aqui eu só estou mostrando que funciona, tá? Aqui no final eu só estou mostrando que funciona. Desenvolve cada um, ó. 0 aqui vai dar nada. Esse 0 some. O que você vai ter? Você vai ter um 2x mais 1, porque aqui zerou. 2x mais 1, porque esse aqui é 0. Então, ó, realmente, elas são iguais. F de g de x, 2x mais 1. G de f de x, 2x mais 1. Elas ficaram iguais, tá? E é isso que eu queria, tá? Eu mostrei que isso aqui está certo, tá? Essa relação, ela está correta. Quando eu fizer essa relação aqui, eu vou ter as compostas comutativas, ok? Espero que você tenha conseguido fazer o exercício, se você tentou e chegou nesses resultados aqui. Vamos para o próximo. Exercício
de novo, azulzinho ali, 8. Com base no gráfico da função y de f de x, o valor de f de 1 é... Vixe, agora ferrou, hein? Vamos lá. Esse é o gráfico da minha função, tá? Esse gráfico representa a minha função. Então eu tenho que fazer a f da f de 1. Como que você faz isso? Vamos lá. Começa pelo que está mais para dentro. Esqueci de um parênteses aqui. Começa pelo que está mais para dentro. Então vamos calcular isso aqui primeiro. F de 1. O que eu faço aqui? F de 1 significa que o x é 1. Porque lembra, sempre é f de x. Tá? Então o meu x aqui no gráfico é... Vou fazer verde aqui, que eu usei verde no f, então eu vou usar verde aqui. Ó, vamos calcular essa daqui. F de 1, vamos calcular ela primeiro, tá? F de 1. Então, ó, o x é igual a 1. Vai lá no x, onde que o x é 1? Ah, o x é 1 aqui no meio, né? Ele tá por aqui, assim, tá mais ou menos aqui, tá? Qualquer lugar que ele tiver aqui, olha lá. Qual que é o meu y, então? Qual que é o meu resultado da minha f? É 3, tá vendo? Ó, ele cruza o gráfico aqui no 3. Então eu sei que a minha f de 1 é igual a 3, certo? Sabendo que a f de 1 é igual a 3, então agora isso aqui a gente já descobriu que é 3, tá? Vamos calcular então a f de 3. Qual que é a f de 3? Aí você vai lá, tá? Vou buscar o x igual a 3. O x igual a 3 está aqui. Qual que é o resultado final então? É 3? Não, tá? Não é 3. O 3 não se encontra no 3. 3x não é 3y. Por quê? Porque a bolinha está aberta aqui, ó. Bolinha aberta significa que isso aqui não faz parte, tá? Então essa bolinha aqui diz que esse ponto aqui não existe, ok? Aqui é o limite dela. Todos os pontos antes desse ponto existem, menos esse, tá? Então qual que é, professor? É esse aqui de cima, ó. É esse daqui. Tá? Por quê? Porque está fechado. Fechado significa que esse ponto existe, esse ponto faz parte. Então, o correspondente do x igual a 3 é o y igual a 5. Ok? Então, aqui a gente vai saber que a f de 3 é igual a 5. Tá? E aí? Agora, a gente quer a f... Deixa eu ver. A gente quer a f... Descobrimos que tudo isso aqui, ó, a f de 3, isso aqui, é igual a 5. Então, agora a gente quer a f... Deixa eu fazer um risquinho aqui, bem bagunçado. A gente quer a f de 5. É isso aqui que a gente quer encontrar. F de 5. Ok? Como que a gente faz para encontrar f de 5? Por que que essa é uma questão? Né? Por que que isso é uma questão? Porque, ó, a gente tem o 5, ele está em algum lugar daqui. Tá? Aproximadamente, assim, eu lembro, eu nunca confiro o desenho, mas aproximadamente aqui, ó, 3. O 3 está aqui é o 4. Aqui é o 5, tá? Aí o 5 está em algum lugar aqui. Que número que é esse? Qual que é o correspondente dele aqui? Ok? Como que a gente faz para descobrir? Tá? Então vamos lá. Essa é uma parte meio complicadinha, tá bom? Então, ó, presta bem atenção. Tenta deduzir. Como que você acha que a gente consegue encontrar? Tem um jeito que é bem facinho. Mas eu não vou passar o jeito mais difícil. O jeito mais facinho eu vou passar depois no próximo exercício, que já está por vir. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem aqui? A gente tem uma reta, tá? Ó, desse pontinho aqui até esse daqui, a gente tem uma reta. O que a reta no gráfico significa? Significa que é uma função afim. É uma função que a gente conhece, ok? E nesse caso é uma função afim. Lembra que eu disse lá, nem toda reta no gráfico é uma função afim. Só que nesse caso a gente sabe. Por quê? Porque é só a reta horizontal e a vertical que não são funções afim. Essa reta está torta. Se ela está torta, ela é uma função afim. Então a gente sabe que isso aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, a gente consegue representar desse jeito aqui, nesse formato. Função afim, a gente consegue representar essa reta aqui. Ok? Ok. E aí a gente conhece dois pontos dessa reta. Não conhece? A gente conhece esse daqui e conhece esse daqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 3, y igual a 5. Esse ponto é o x igual a 6, y igual a 0. Então você vai lá e substitui. Você monta um sistema que a gente fala, ó. Substituir o y por 5
Coloquei um ponto aqui e o x por 3, tá? Ó, é esse ponto que eu estou representando. Professor, por que eu posso fazer isso? Qual que é o intuito de eu fazer isso? Vamos lá. O intuito de eu fazer isso é, eu quero descobrir qual é a minha equação dessa reta aqui, qual é a equação que determina essa reta. Descobrindo a equação da reta, eu consigo jogar x igual a 5, que é o que a gente quer agora f de 5, esse é o nosso objetivo final. Consigo jogar um valor aqui, calculo aqui, fazendo isso aqui eu vou achar a e b, calculo aqui, e aí eu encontro y, que é o resultado final que a gente quer, ok? Então a gente vai tentar descobrir. Então, ó, isso aqui, o que eu fiz aqui? Substituir esse ponto, então esse aqui é o ponto x igual a 3, y igual a 5, joga ele aqui. X igual a 3, ó, a x mais b, toda a reta tem esse formato. X igual a 3, y igual a 5. Ok. E eu tenho um outro ponto. Eu tenho um ponto onde o 6 é o x e o y é 0. Ok? E lembra que eu falei? Por 2 pontos você consegue determinar uma reta. Se eu tenho 2 pontos, com isso aqui eu consigo chegar na minha reta. Ok? Porque eu tenho 2 pontos. 2 pontos só tem uma reta. Então eu consigo fazer. Como que eu faço? Assim. Eu vou subtrair a equação de cima pela equação de baixo. Tá? Por quê? Para eu sumir com o b. Sumindo com o b, por que eu posso fazer isso? Por que eu posso subtrair uma pela outra? Porque eu estou dizendo que elas aqui, ó, tá vendo que o 0 é igual a 6 mais b. Ok? Ó, o que eu vou fazer é... Não desenvolvi muito bem aqui, mas tudo bem. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer isso aqui de cima menos tudo isso aqui de baixo. Por que eu posso fazer isso, professor? Porque eu estou dizendo que 0 é igual a 6 mais b. Tá? Eu estou dizendo isso. Se eu estou dizendo que esse lado aqui é igual a esse lado, então isso vale a mesma coisa que isso. Tudo isso aqui vale 0. Então, se eu tirar 0 desse lado e 0 desse lado, eu continuo na mesma. Okay? Eu estou tirando daqui uma quantidade, que é essa, e do outro lado eu estou tirando a mesma quantidade, que é essa daqui. Tá? Então daqui eu estou tirando 0, daqui eu estou tirando 0. Então vai dar na mesma. Tá? Com isso, eu sumo com o b. Tá? Fica desse jeito. Tá? Entenda bem esse passo. Ok? 5 menos 0 dá 5. 3a menos 6a dá menos 3a. b menos b dá 0. Então eu chego nisso aqui. Com isso eu consigo chegar num resultado para o a. Como que eu faço? Eu pego, divido aqui por menos 3 e divido aqui por menos 3. E eu chego que o a é menos 5 dividido por 3. Professor, o negativo não estava no 3? Por que o negativo está no 5 agora? Porque quando eu faço essa divisão, eu estou dizendo que a minha fração é negativa. E aqui no caso eu tenho um número negativo dividido por um positivo, então a minha fração ela é negativa. Então o a é um número negativo. Ok? O sinal tanto faz onde vai ficar. Beleza. Descobri o a. E agora? Como que eu faço para descobrir o b? Dessa forma aqui, ó. Raiz é igual a menos b sobre a. Ué, mas eu não sei a raiz. Né? Sei sim. A raiz está aqui, ó. A raiz, essa raiz, ela está aqui, ó. Lembra, raiz é onde cruza o eixo x. Tá? Onde que cruza o eixo x? No 6. Então eu sei que a raiz é igual a 6. E o menos b sobre menos 5 sobre 3. Ok? E aí eu consigo descobrir o meu b. Tá bom? Se esse menos 5 sobre 3 aqui está dividindo esse lado, ó, tudo isso aqui está dividindo esse lado. Se ele está dividindo, eu posso passar para o outro lado ele multiplicando, e aí eu fico desse jeito aqui. E aí eu opero. Faz as contas aí. Você vai fazer 6 vezes menos 5 dá menos 30, dividido por 3. 30 dividido por 3 é 10. Então vai ficar que o meu b é igual a 10. Por que o b é igual a 10? Aqui não tinha um sinal? Sim, aqui tinha um sinal. Só que eu estou falando que é menos b igual a menos 10. Então, se menos b é igual a menos 10, b é igual a 10. E daí, professor? Tá bom. Daí que a gente descobriu o meu b e descobriu o a. Sabendo disso, a gente joga de volta na equação. Joga de volta na equação. Essa aqui é a equação da minha reta.
Isso aqui é a equação que eu queria. Tudo que eu substituir aqui por x é descrito por essa reta aqui. Essa reta é representada por essa equação aqui. Ok? E por que eu quis descobrir isso? Porque eu quero a f de 5. Se eu jogar 5 aqui, eu consigo descobrir o y, que é o resultado final. Então, jogo 5 ali, a minha f de 5, que é o meu resultado final. Multiplica aqui, vai dar 25 sobre 3 mais 10. E aí você tem que estar sabendo como que faz esse tipo de cálculo, tá? Ó, aqui vai ficar menos 25 sobre 3 mais 10. Como que eu faço isso aqui, professor? Como que eu faço, teacher? Você faz assim, ó. Não seria muito interessante que aqui tivesse um número igualzinho de baixo? Seria, né? Então você força, você faz ele ficar igualzinho. Como que eu faço para 10 virar alguma coisa dividido por 3? Como que eu faço? Tá? Eu coloco aqui em cima 30. Por que 30? Porque 30 dividido por 3 é 10. Então escrever 10 ou escrever 30 dividido por 3 é a mesma coisa, ok? Então você vai ficar com 30 sobre 3 menos 25 sobre 3, que dá 5 sobre 3. Então a gente consegue afirmar que a f de 5 é igual a 5 sobre 3. Ok? Certo? Complicadinho esse exercício, né? Então, de novo, volta tudo. Se você não entendeu, né? Volta tudo e tenta ver de novo para ver se você consegue pescar alguma coisa aí. Não entendeu? Você pega o seu celular, aí você manda uma foto da aula e fala assim: professor, eu não entendi esse exercício. Ou, eu não entendi essa parte do exercício. Por que você faz isso? E aí eu vou te explicar. Não tem problema nenhum. Ok? A gente tá aqui para isso, inclusive. Beleza? Então volta aí a aula se você não entendeu. Volta o exercício, na verdade, se você não entendeu. Assiste a aula anterior também, se você não entendeu. E aí você vê se você consegue fazer. Não conseguiu? Manda pra mim. Se quiser mandar pra mim direto também, pode mandar. Então beleza, vamos continuar. Seja a função f de R em R, de novo. O que é R em R? Significa que aqui a gente tem o meu domínio, tá? O meu conjunto A. E aqui eu tenho meu contradomínio, meu conjunto B. Então a função f é definida por ax mais b. Olha lá, ax mais b, função afim. E sabendo que o ponto, isso aqui é um ponto, tá? O ponto 1 e menos 1 e o ponto menos 1 e 2 são elementos de f, determine f de menos 17. Putz, o que está acontecendo aí? Aí eu estou falando que esse ponto aqui, nossa, amarelo no branco ali fica muito ruim. Esse ponto aqui, ele faz parte dessa função tal. Esse ponto também faz parte dessa função tal. Então o que eu tenho? Eu tenho dois pontos, esse é um ponto, e aí eu tenho outro ponto, e eu estou dizendo que faz parte dessa função, que é uma função afim. Então eu estou dizendo que eu tenho uma reta na qual esse ponto e esse aqui fazem parte da minha reta. Tá? Basicamente isso. Tá bom. E daí? O que é esse ponto aqui? Esse ponto nada mais é do que o x na esquerda, o x vem primeiro, e depois, nossa, mas isso aqui ficou nojento, né? Ó, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. Nossa, mas esse y também parece um x. Eu tenho um x e eu tenho um y. E aqui é a mesma coisa, a mesma regra. Primeiro vem o x, depois vem o y. Então o que ele deu? Ele deu dois pontos e ele quer determinar a f de menos 17. Olha bem se não parece com o exercício que a gente acabou de fazer. No final desse exercício aqui, ó, a gente tinha dois pontos. Quais pontos? Esse de cima, o ponto 3, 5, onde o 3 onde é x igual a 3, y igual a 5. E tinha o ponto 6, 0, x igual a 6, y igual a 0. E aí a gente queria saber a coordenada de um outro ponto bem específico, que era o ponto onde o x é igual a 5. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu tenho esse ponto, tenho esse, eu sei que quando o x é 1, o y é menos 1. Quando o x é menos 1, o y é 2. E eu quero saber o que acontece então quando o x for menos 17. E aí você vai lá e vai fazer. De novo, o mesmo esquema. Substitui, então, na fórmula que você já sabe, a função afim, ela é desse jeito, ela tem esse formato. Então, ó, 1x. O x é igual a 1. Joga 1 aqui. 1. Ok? Menos 1 é o y.
joga menos 1 onde é y. E o resto continua igual. Outro ponto. Menos 1 e 2. Menos 1 no lugar do x, 2 no lugar do y, mais b. Tá? E aí faz a mesma coisa. Vou somar agora as duas equações. Professor, por que da outra vez você subtraiu e agora está somando? Porque você tem que somar ou subtrair de acordo com o que for conveniente para você. Por que eu vou somar? Porque quando eu somar aqui, ó, lembrando de novo, por que você pode somar ou subtrair? Eu já estou falando que 2 é igual a isso aqui. Estou dizendo que esse peso aqui pesa o mesmo que isso aqui. Tá? Aqui pesa 2 kg, isso aqui pesa 2 kg. E aqui eu tenho outra balança, a minha balança aqui. E aí eu vou pegar e vou colocar 2 kg nessa balança. Então eu posso colocar 2 kg nessa balança. Eu já falei que é igual. Tá? Aqui eu tenho, tipo, sei lá, um peso de 2 kg. Um pezinho normal, 2 kg. Aqui eu tenho uma coisa mais elaborada. Aqui eu tenho, por exemplo, batatas e maçãs. E elas duas somam 1 kg. 2 kg. Se eu colocar um pezinho de 2 kg de um lado e essas batatas e maçãs que somam 2 kg do outro lado, continua equilibrado. Por isso que você pode somar. E por que eu estou somando? Porque, ó, tá vendo que aqui tem um A e aqui embaixo tem menos um A? Quando eu somar, eles vão sumir. E eu quero que eles sumam. Para quê? Para eu descobrir o B. Tá? Então, eu sumi com eles. Ó, somei aqui os dois, sumiu. B com B vai dar 2B. 1 e 2, menos 1 e 2 vai dar 1. Então, meu B vale meio. Tá? Descobri o B, consigo descobrir o A? Consigo. No caso aqui agora, eu posso subtrair a segunda da primeira. Tá? Ou a primeira da segunda, tanto faz. Por quê? Porque aqui é um B positivo, aqui é outro B positivo. Quando eu subtrair uma da outra, eles somem. E o A vai continuar aqui. No caso, subtraindo a primeira da segunda, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, 1A, menos 1. Então, ó, 1, aí eu tô menos 1. O que é menos 1? Eu tô tirando uma dívida que eu tinha. Então, eu tô recebendo dinheiro, ok? Então, é um mais. Então, 1 menos 1 é a mesma coisa de falar 1 mais 1. Então, vai ficar 2A, certo? E aí eu consigo chegar que o A é menos 3 sobre 2. De novo, o que aconteceu aqui? A gente já falou várias vezes, mas se você ainda não pegou o que está acontecendo, ó, eu tenho 2A de um lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 2 e eu posso fazer isso aqui. Desde que, para equilibrar minha balança, eu divido do outro lado por 2 também. Então, esse 2 vai cortar com esse daqui. Então, aqui vai ficar A e do outro lado, menos 3 sobre 2. Tá? Para que tudo isso, professor? Para eu poder obter a minha equação da minha reta. Tá? Minha função afim é essa daqui. O A é menos 3 sobre 2, joga aqui. O B é meio, joga aqui. Você vai chegar nessa função afim. E agora? Agora você coloca menos 17 ali no lugar do x. Ele quer a f de menos 17. Joga menos 17, faz a continha, menos 17 vezes menos 3, vai dar 51. Tá tudo sobre 2. 51 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 52 sobre 2. E assim a gente acha o nosso y. Essa é a sua resposta final. Tá? A gente determinou a f de menos 17. O que é a f de menos 17? É eu pegar o meu x e substituir por menos 17. E eu chego na minha y. Ok? Isso aqui é a f. Isso é um f, tá? É f de x. Tá? E aí isso daqui é a minha f de menos 17. Ok? Basicamente isso. Calculou, chegou no final. Continuando. De novo, não entendeu? Volta ao exercício. Não entendeu? Manda pra mim, tá bom? E a gente resolve. O gráfico f de x igual a x mais b passa pelos pontos 2, 3 e 5, 7. Determine o ponto de cruzamento com o eixo das ordenadas. De novo, olha lá. É uma função afim. Eu já tenho 2 pontos. O mesmo processo você vai fazer, ok? Substitui x onde é x, substitui y onde é y. E sempre lembre, o x vem primeiro, tá? Professor, como que eu faço para decorar que o x vem primeiro? Lembra do alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, o X sempre vem primeiro, tá? X primeiro, você sabe que sempre que você tiver um ponto representando, o primeiro número é um X, tá? Então, joga X aqui.
Então, ó, 2A, por quê? Porque era A vezes X, então aqui era 2, 2A. E o Y, 3, mais B, o B é independente. 5 e 7, 7 no Y, 5 no X. De novo, o que eu posso fazer aqui? Lembrando, o que é eixo das ordenadas? É o eixo Y, então eu tenho que achar onde que vai cruzar o Y. E o eixo X, caso apareça, é o eixo das abscissas. Então o que a gente quer? A gente quer o Y igual a 0. Por que o Y é igual a 0? Porque onde cruzar o eixo Y é onde o Y é igual a 0. E, peraí, onde cruzar o eixo Y é onde o Y é igual a 0. Aqui era X, hein? Deixa eu ver se eu só errei aqui na hora de escrever ou se eu fiz o exercício errado. Senão eu vou corrigir, no próximo aula a gente faz esse exercício. Deixa eu só ver aqui. Tá certo. Só aqui que tá errado essa parte aqui. Mas tá certo. Tá, ok. Tá tudo certo. Ó, aqui é X, tá? A gente quer o X igual a 0. Por que a gente quer o X igual a 0? Porque a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, tá? Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. A gente quer o ponto de cruzamento com o eixo das ordenadas. Então a gente está dizendo que essa reta aí, ó, ela cruza o eixo Y em algum lugar. Então, por exemplo, ela faz assim, tá? Ela faz isso. Então eu estou dizendo que ela cruza o eixo Y em algum lugar. Eu quero saber onde. Qual que é esse ponto em que ela cruza? E se você ver, ó, o X aqui é o quê? É 0 e o Y tem algum valor. Então eu quero o X igual a 0, tá? Esquece esse Y aqui. Errei na hora do enunciado, tá? Aqui é um Y. Aqui é um X. X igual a 0. Tá? Por que eu apaguei? Tem que deixar aqui, né? Pra você lembrar. Aqui é um X. X, tá? X igual a 0. Eu quero X igual a 0. Ou seja, então não, tá errado. Tá errado. Eu coloquei X igual a 0, eu coloquei a raiz aqui, está errado. Mas de qualquer forma dá para fazer, tá? A gente não quer a raiz, a gente quer o B, tá? A gente quer onde cruza o B, ok? Por quê? Porque se você voltar na aula anterior, você vai ver que o B é exatamente onde cruza o meu eixo Y, tá? Tem essa propriedade que a gente ainda viu lá no site do GeoGebra, no gráfico. O B é exatamente onde cruza o eixo Y. Então, descobrimos o B. A partir do momento que a gente conseguir descobrir o B, a gente resolveu o exercício. Então, a gente consegue descobrir o A, subtrai a equação de cima pela de baixo, de novo. Para quê? Para o B sumir. Por que você está fazendo o B sumir, professor? Porque aqui não tem o que eu consiga fazer, uma operação que vai fazer o A sumir. Poderia, se tivesse, você poderia subtrair. Se fosse 2A e aqui fosse 2A também, você fazia uma jogadinha ali e ela aparecia o B direto. No caso, não aparece. E aí eu vou obter o A igual a 4/3. E aí agora você escolhe a primeira equação ou a segunda, tanto faz. Por quê? Porque o A, ele é 4/3. O A já é 4/3. Então, se você jogar ele na primeira equação ou na segunda, vai dar na mesma. Porque essas equações representam a mesma reta. Tá? No caso, eu quis escolher a primeira equação. Por quê? Porque aqui é um 2, é um número menor. Tá? Não fica trabalhando com um número grande. Não tem necessidade. Pegando a primeira equação, a gente consegue descobrir o B. Por quê? Jogo o meu A aqui. Tá? Então vai ficar 2 vezes 4/3, mais B e tal, vou conseguir operar, vou conseguir chegar numa coisa escrita assim, B igual a algum número. Então o que eu fiz aqui? 2 vezes 4 dá 8/3, tá? E aí imediatamente eu já joguei para o outro lado, subtraindo. E aí ficou 3 menos 8/3. E aí chegou em 1/3. E é a mesma coisa que aconteceu aquela hora lá. Por que que dá 1/3? De novo. Eu tenho 3 menos 8/3, tá? Tenho isso. Seria interessante que tivesse o mesmo número embaixo. Então, coloco o mesmo número embaixo. Force isso aí a acontecer. Aqui continua 8. Que número quando eu divido por 3 vira 3? O 9. Se eu pegar 9 e dividir por 3, dá 3. Então, 9/3 menos 8/3 dá 1/3. E essa aqui é a resposta, tá? No final aqui eu continuo aqui, ó, mas isso aqui é outra coisa, tá? Então o B é 1/3. Se o meu B é 1/3, opa, eu quero apagar essa linha aqui. Se o meu B é 1/3,
Então, eu tenho que... Eu tenho que o B é 1/3, então eu sei que o B é exatamente onde eu cruzo o meu eixo. Tá? Por quê? Porque a gente já viu que isso acontece. Então, se o B é onde cruza o eixo, eu sei que aqui é onde o x é igual a 0, então x é igual a 0, tá? E aí, então, eu tenho que o meu ponto, já que ele quer o ponto é o x igual a 0 e o y igual a 1/3. Certo? Esse é o meu ponto, ok? Professor, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que lembrar que o B é onde cruza o eixo y? Não. É bom você lembrar, que em alguns exercícios vai ajudar pra caramba. Tipo assim, alguns exercícios só vão sair desse jeito. Mas nesse caso, se você não lembrasse disso, o que você poderia fazer? Pô, você descobriu o A, descobriu o B. Então você já tem essa equação formada aqui, tá? Você já tem isso aqui. Se você substituir A aqui e o B aqui, você vai ter a função afim sua. Então você vai lá e coloca x igual a 0, e aí você descobre o seu y, e aí você descobre o seu ponto. Ok? Mas de uma coisa você ia ter que lembrar, ou disso, do x igual a 0, ou disso daqui, tá? Que o B é onde cruza o y. Beleza, esquece tudo isso aqui, nada a ver, isso aqui nada a ver, tá tudo errado. Aqui ó, eu coloquei aqui o exemplinho, ó, que você descobriu a equação, joga x igual a 0, você vai chegar no mesmo resultado. O y você vai chegar na mesma coisa. É imediato, na verdade, né? Ó, x igual a 0, ó, isso aqui vai zerar 4/3, e aí o b é exatamente o y. É exatamente por isso, né? Quando o x é igual a 0, o b vai ser, onde cruza vai ser exatamente no b. Próximo exercício aí, o NESP. Deixa eu ver se esse é o último. Manter. Isso, esse é o último exercício. Então a gente tem esse aí. A poligonal ABCD, tá? Então é isso aqui, esse desenho. Ele é um gráfico cuja função f é o gráfico de uma função f cujo domínio é o intervalo -1 menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Então a gente tem que ela ocorre nesse intervalo aqui. Ok? É basicamente o que está escrito no gráfico. Sabe-se que AB é paralela a CD e BC. Não, é paralela a CD e BC é paralela ao eixo X. Ok. Nessas condições, f de 7 menos f de 4,5 é igual a... Então vamos lá. AB tem a mesma inclinação de CD. Por que tem a mesma inclinação de CD? Porque são paralelas, tá? Então elas têm a mesma inclinação, tá? Se uma está assim, a outra está assim, ok? Também. Elas inclinam do mesmo jeito, tá? É isso que é paralela. Paralela é que mantém sempre a mesma distância entre si. Se elas mantêm a mesma distância entre si, elas têm a mesma inclinação, tá? Se elas têm a mesma inclinação, significa então que elas crescem do mesmo jeito. Elas crescem na mesma velocidade, na mesma taxa. Tá. E daí, professor? E daí? Daí que sai isso aí. Brincadeira. Daí que é assim. O f de 7 é simples de achar. Por quê? Vamos lá. Ó, AB, tá? Ó, é essa primeira reta inclinada e CD é a segunda reta inclinada. Qual que foi a variação do meu x aqui? Eu saí de -1 e fui para 2. Então eu andei 3 casas no x. Certo, andei 3 casas no x. Consequentemente, o meu y subiu 2 casas. Certo? Então eu posso dizer e afirmar que sempre essa reta aqui, com essa inclinação, no momento em que eu andar 3 casas do x, o meu y vai andar 2 casas para cima. Tá? Sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque as retas... Uma reta tem uma inclinação constante. Então, sempre que você aumentar tantos x, você vai aumentar tantos y. No caso aqui, a gente viu de -1 para 2, no caso do x, fez com que o y fosse de 0 para 2. Então, toda vez que o x anda 3, o y anda 2. Então, eu posso reescrever isso daqui aqui, ó. O 4 para o 7 é o x andar 3 casas, não é? De 4 para 7 eu andei 3. A mesma coisa que eu andei aqui, ó, andei 3.
Então eu vou subir 2 em relação ao que já estava. Já tinha 2, eu vou subir mais 2, que é o que eu escrevi aqui. Então a f de 7, 2 mais 2, a f de 7 é igual a 4. O que significa a f de 7 ser igual a 4? Significa aqui que no nosso gráfico, aqui é o 4. Ok? Ela cruza quando o x é 7, o y é 4. Tá bom, descobrimos a f de 7. E a f de 4,5? Ela é o que pega, tá? Ela é o complicadinho. Como que a gente faz? A gente vai usar a mesma propriedade que a gente acabou de falar. Se tem a mesma inclinação, cresce na mesma taxa. Então imagina comigo. Se eu andei 3 casas aqui no x e fez com que eu andasse 2 no y, se eu andasse 6 casas no x, quantas casas no y você acha que eu ia andar? Eu já andei 3, vou andar mais 3, então eu andei 2, vou andar mais 2. Então, se eu dobrar o meu x, eu dobro o meu y. Se eu tirar o meu x pela metade, eu tiro o meu y pela metade, tá? Se eu andar metade do caminho aqui, ó, de 4 para 7, se eu andar metade do caminho, eu vou andar metade do caminho aqui também, ok? Segue essa regra, segue a mesma proporção. Então, qual que é o nosso f de 4,5? Se com o ΔX eu ando com ΔX igual a 3, o ΔY é igual a 2, o que é delta, professor? Delta é a diferença. Delta é o caminho, tá? Delta é a diferença do 4 para o 7, é o 3, tá? Meu ΔX aqui, quando o ΔX é 3 e o ΔY é 2, quanto é o ΔY quando o ΔX for 0,5? Por que 0,5, professor? Por que você está tirando esse número aí? Porque eu quero 4,5. Então, se eu descobrir quanto que é 0,5, quanto que é esse pedacinho aqui, ó, quanto que ele vai andar quando o ΔX for 0,5, se eu descobrir esse pedacinho, eu pego, somo em 2 e eu consigo chegar no meu f de 4,5. Não entendi, professor, não entendi, não faz sentido. Faz sentido, ó. Eu pego f de 4 é 2, tá? Eu quero a f de 4,5. Então eu quero um pouquinho a mais. Quanto que andou? Andou meio. Se eu descobrir quanto que o meu gráfico anda quando o x anda meio, eu consigo descobrir quanto que vale esse meio andado. Se eu descobrir quanto que vale esse meio andado, eu consigo descobrir quanto que vai valer o meu y no final. Eu vou conseguir descobrir esse ponto aqui e eu consigo descobrir o resultado final aqui, ok? Então é isso que eu vou fazer. Ó, ΔX é 3 e eu quero ΔX 0,5. ΔY, quando o ΔX é 3, é 2. Quanto que é o meu ΔY, então, quando o ΔX for 0,5? O que eu fiz? Lembra por que eu disse lá da parte de dobrar, dobra junto, metade é metade também? Porque aqui, ó, eu fiz uma conta. Para eu sair de 3 e virar 0,5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 6. Se eu pegar 3 e dividir por 6, eu chego em 0,5. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 2 e vou dividir por 6 também. E vou manter essa proporção. E aí eu vou chegar aqui, o meu ΔY é 1/3. Ok? 1/3. O que significa esse 1/3? Significa que quando essa reta é inclinada, o x anda meio, o y vai andar 1/3. Então eu posso dizer que sempre que eu andar meio x, eu vou andar 1/3 de y. Dessa forma, eu consigo dizer que a f de 4,5 nada mais é que a f de 4, que é 2, que é o que a gente já tem, mais esse tantinho que eu andei, que é 1/3. Então eu chego que a f de 4,5 é 7/3, tá? Mas isso é o meu resultado final? Não. O resultado final, o que eu quero é f de 7 menos f de 4,5. f de 7 é 4, f de 4,5 é 7 sobre 3. Então faça isso. f de 7 menos f de 4,5 é 4 menos 7/3. E eu chego em 5/3. O que você fez aqui, professor? De novo, mesma coisa. Seria interessante que fosse os mesmos números embaixo. Então eu forço 3 e 3 embaixo também. E em cima vai acabar que você vai descobrir que é 12. Por quê? Porque 12 dividido por 3 é 4. Então 12 menos 7 vai dar 5/3. Tá? De novo. Acabou a aula. Tá? Acabou a aula? Acabou a aula. De novo. Qualquer dúvida, reveja o exercício ou manda mensagem. Manda mensagem.
não deixa um conteúdo em aberto, tá? Porque a gente vai usar todos os conteúdos para sempre, até o final do ano. Tudo que você está vendo agora, você vai usar em algum momento para resolver um exercício de uma matéria daqui 7 meses. Você vai usar. Então, o que acontecer agora, você não pode deixar dúvida, tá bom? Então, não sabe como que eu fiz o exercício? Manda uma mensagem. Sem ter vergonha, você não vai me atrapalhar. Eu estou dando aula exatamente para isso, tá? Para fazer você entender. Então, você não entendeu? Manda uma mensagem, beleza? Então é isso. Por hoje é só. Amanhã não, semana que vem a gente continua com outros exercícios, ok? É só isso por hoje. Só isso não, né? A aula foi gigantesca, né? E é isso, ok? Fique em casa, higienize bem as mãos, tá? Evite contato com pessoas, não coloque a mão na boca, no nariz, no olho, ok? Siga as recomendações, não ouçam o presidente, ok? É isso. Vamos descansar um pouquinho agora, beleza? Falou, rapaziada, até semana que vem. É nóis, bons estudos.